treinamento, ela diz respeito ao sistema de gestão. E como eu sempre digo isso, vou repetir, primeiro que o sistema de gestão nosso, ele é de acordo com o cristianismo. Eu acho que isso resume tudo que eu venho aprendendo ou assimilando com a condição do Espírito Santo na minha vida. Eu não sou religioso, sou vida espiritual, no entanto que tantos mini treinamentos, todas as atividades da academia, que estão na descrição de todos os vídeos, lá no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, tudo junto, Lozano com Z, nós temos essa orientação de administrar. Próprio Adão foi feito do pó da terra, né? Como todos sabem pela Bíblia, ou seja, o homem. E, e foi dado o espírito para ele, a alma, mas ele, ao romper com Deus, ele perde o contato com Deus. Foi isso que aconteceu com a raça humana. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando Deus deu vida a Adão, para a raça humana, ele falou para Adão administrar, cuidar, guardar e cuidar do planeta. Simplesmente isso. Então, quando ele fala isso, ele também está falando para mim e para você para administrar o que ele dá. Então, eu tenho que administrar meu corpo, eu tenho que administrar o que eu falo, eu tenho que administrar os meus estudos, eu tenho que administrar o carro que ele me deu, eu tenho que administrar os equipamentos que ele me deu, a empresa que ele me deu, a academia. Eu e você, cada um de vocês tem coisas que Deus deu. Tudo que nós temos na vida é emprestado por Deus. Ele é o nosso criador, é o dono, né? E ele quer cuidar de cada filho. Então, o pai deu, né? Mas ele deu com o objetivo de a gente administrar. Mas é para administrar segundo a cabeça dele, ou seja, aí ele põe Cristo para ser o nosso orientador, né? É a nossa referência, melhor. E quem orienta é o Espírito Santo. Então, quando eu falo tudo isso, é para explicar o seguinte: e também Cristo, aos 18 anos, fala para os pais que cabia a ele cuidar dos negócios do pai dele. Então, eu, como discípulo de Cristo, como irmão mais novo aí de Cristo, né? Como filho de Deus, como alguém que teve o Espírito vivificado, né? E tive um novo nascimento, sendo cristão verdadeiro, porque tudo isso é para dizer que eu sou cristão verdadeiro, eu administro errando. Porque nós viramos um ser errante, é, pecador, né? Por conta do nosso pai Adão, que desobedeceu a Deus. Então, qualquer nenê que nasce hoje, como eu, quando nasci, já era um pecador, porque eu tinha cortado como raça com Deus. E só a vinda de Cristo que faz eu morrer para os valores do mundo, ou seja, ser guiado pelas coisas do mundo, e passar a ser guiado pela vida espiritual, ou seja, Espírito Santo. E ter como vida ser cristocêntrico e não egocêntrico, né? Então, o sistema nosso de administração é esse, é o mesmo que Cristo diz, ele cabeia ele cuidar dos negócios do Pai. Tudo que nós temos faz parte, é de Deus, mas faz parte, é de Deus, e eu tenho que administrar tudo isso, todos os relacionamentos, tudo que eu tenho, tudo que é material, né? E o nosso sistema administrativo, depois de 35 anos de empresa, eu chego a essa conclusão tão óbvia agora para mim, mas certamente muitos que estão me ouvindo se estranham com esse tipo de conversa, desse tipo de linguagem. Mas eu tenho que testemunhar o que é. Jesus Cristo também, quando veio, ele veio anunciar o reino dele, ele veio falar da vida espiritual, né? Falando com a minha linguagem de hoje, e poucos também o receberam, o aceitaram, até os dias de hoje. Mas isso não impede de o cristão continuar pregando, né, falando aos quatro cantos, a todo mundo, do evangelho. Só que eu estou fazendo aqui, pregando o evangelho num sistema corporativo, né, empresarial. Né? Por isso que a gente fala que a gente prega o empreendedorismo técnico cristão verdadeiro e produtivista.
E é isso que eu explico para as pessoas que trabalham conosco, né? E por isso que eu convoco as pessoas para virem a trabalhar conosco, porque o trabalho para servir aos outros é um trabalho que Jesus Cristo também veio para servir a humanidade, ele não veio para ser servido, né? Então eu também tenho que servir a sociedade e não ser servido, né? Esse é o objetivo. Então, esse é o objetivo da academia, é treinar junto com os senhores a vida espiritual, empregando ela no empreendedorismo geotécnico, né? Que está presente em qualquer rua, qualquer edificação, né? Qualquer trabalho que se faz sobre a crosta da terra, tem geotecnia, né? Então, tem trabalho para todo mundo, vamos dizer assim, porque são coisas que Deus deu a cada um e a gente pode, então, administrar e administrar segundo o Espírito Santo. Eu tenho dito que não é o que eu falo, né? Mas e sim o que o Espírito Santo faz com que você ouça, ou seja, a revelação. Então, quando eu falo, vem trabalhar conosco, o que, que eu desejo é que você ouça o Espírito Santo para ver o que, que ele está te orientando a fazer, né? Porque se você está me ouvindo, alguma razão tem, e a razão é espiritual. E o propósito você vai ter de revelação do Espírito Santo, né? Não só as minhas palavras, mas sim o que você tem de revelação, como eu tenho as minhas, você tem as tuas, e aí nós vamos estar ou não efetivamente dando glória a Deus, trabalhando juntos. Eu não sei, mas eu tenho que convidar todo mundo, né? Então nós estávamos falando já ontem, e vamos continuar aí próximos dias, do sistema operacional Dynamis. E tudo começa com o fluxo financeiro operacional e o fluxo financeiro. Acho que eu já falei bastante, mas esse FF aí é fluxo financeiro. E não existe empresa que não tenha um fluxo financeiro operacional, ou seja, quando o cliente pede uma proposta, né? Aí a questão é operacional, tem que operar, fazer o preço, mandar a proposta, fechar o negócio, para então, à medida que o negócio está fechado, entrar no sistema financeiro, porque aí vai entrar dinheiro. E aí entra dinheiro e sai dinheiro, é o fluxo. Entra e sai, que a gente chama de carteira. Porque numa carteira nossa de dinheiro, pelo menos antigamente quando se usava dinheiro, entrava dinheiro e saía dinheiro. Entrava dinheiro, saía dinheiro. Então a palavra carteira eu tenho lá do tempo da minha infância, que eu tinha uma carteira, né? Hoje todo mundo tem carteira e também todo mundo pode ter lá um dinheiro, apesar que o dinheiro em moeda é cada vez mais escasso, tudo é cartão, cartão, mas a carteira no sentido de que entra dinheiro, né? E sai dinheiro, né? E a empresa então entra, e aí tem o fluxo financeiro, né? Se você não tiver dinheiro na hora de pagar suas contas, você vai entrar numa fria, né? Uma empresa também, ela tem que ter um fluxo financeiro. E de onde vem a entrada de dinheiro? Do operacional, né? E se o operacional não funciona, é porque você não está atendendo bem o cliente. Por quê? Porque o cliente solicitou uma coisa, você não dá o retorno para ele, então você não está servindo. Então veja a função mágica e social de uma empresa. É espiritual, ela tem que servir o cliente, né? Se eu não sirvo os senhores, e se os senhores não servem os vossos clientes, né? E o parceiro, né, que entra na condição do produto, também tem que servir. Indiretamente está servindo o cliente dele. Se eu contrato, ele está servindo a mim para que eu sirva o outro. Então, eu vejo que as nossas relações elas estão intimamente ligadas a um fluxo financeiro, né? De atendimento às necessidades do outro, né? Tanto de um lado de quem precisa do produto e do outro lado de quem vai fazer o produto. E isso é a parte essencial e primeira que vai estar ligado ao sistema operacional, Dynamis, né? De uma coisa óbvia, mas só que nós temos que ter a obviedade também, que nós estamos aqui para servir ao outro, não ser servido. Tá? E uma outra coisa que precisamos ter em mente é o planejamento. Como você viu o outro, se o outro tem que ter um produto de qualidade no tempo. Então eu tenho que ter um sistema de fazer o produto, eu tenho um sistema de coordenar aquele produto, aquele cliente, aquele contrato. Eu tenho que ter o coordenador, então, daquele produto enquanto contrato, eu tenho que ter um coordenador de produção, né? E ter um coordenador de qualidade, né? Isso para aquele produto. E tenho que ter, então, como empresário,
um grupo de gestão que a gente chama a diretoria, o grupo de gestão, né? Pode dar vários nomes, e que participa, então, dos custos para fazer toda aquela organização de contratos funcionarem adequadamente. Então, eu tenho que ter os PPPOs, que é as pendências que todos os contratos têm, todas as pessoas têm, tá? E todos os setores nossos de produção têm. Bom, de novo, o nosso tempo acabou. Então, nós continuamos amanhã, né, com um assunto que é extremamente importante. E vamos, então, agora para a terceira parte do nosso